Hoje vamos falar de cactos e suculentas, que são plantas que cada vez têm mais adeptos, porque são muito fáceis de cuidar e são muito versáteis. E o que é que são cactos e suculentas? Qual é que é a diferença? As suculentas são todas as plantas que acumulam água nas suas folhas, nos seus caules e nas suas raízes. Os cactos são da família das cactáceas, todos os cactos são suculentas, mas nem todas as suculentas são cactos. Nós até se espremermos uma folha de uma suculenta conseguimos ver a quantidade de água que ela acumula aí. Logo aí se percebe que são plantas que não precisam de muita água, porque elas próprias têm a capacidade de acumular a água. E o que é que eu vou falar hoje? Vou falar de como é que vamos fazer uma composição de cactos e suculentas e também quais são as condições que elas precisam para se desenvolverem. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma vasta coleção de cactos e suculentas que vieram da Giromagi, um dos produtores da flora toscana. Tenho até aqui uma coleção de agaves, são plantas suculentas muito especiais, porque elas têm um valor comercial muito grande na América Latina, porque delas se extrai a tequilha, o mezcal, o sisal, portanto são plantas que, para além de ornamentais, têm um valor comercial. Cá são conhecidas muitas vezes como piteiras. Estas eu aconselho a que fiquem plantadas sozinhas, num vaso bem drenado, com uma boa camada drenante, que nós depois vamos ver como é que se faz, neste caso com leca hidro, e acima de tudo temos que usar um substrato muito bem drenado e com a fertilização e a estrutura certa para este tipo de plantas. Elas gostam de sol direto e têm florações exuberantes. Todos os cactos e todas as suculentas têm florações exuberantes. E porquê é que elas têm às vezes florações, por exemplo, como esta aqui, que fica com umas flores cor-de-rosa enormes? Porque é para chamar os insetos polinizadores. Elas têm muitos picos, portanto têm que sinalizar quase como se fosse um heliporto, abrem aquelas flores coloridas para eles saberem onde é que têm que aterrar. Por isso, escolhendo os cactos e suculentas que mais gostar, pode plantá-las sozinhas, pode plantá-las no terreno, em vasos, em floreiras, e a seguir vamos ver como é que vamos fazer uma composição que pode fazer muito facilmente, até num espaço muito pequeno. Para fazermos a composição de cactos e suculentas de que eu falei, vamos precisar do quê? De um recipiente, um orifício de drenagem. Este aqui é uma taça de barro. Vamos precisar de substrato. Neste caso vai ser um substrato para cactos e suculentas, especificamente fertilizado e com a drenagem essencial. E vamos fazer a camada drenante com a leca hidro. Vamos usar um conjunto de cactos e suculentas que selecionei dali, entre crássulas, eschevérias, mamilárias, etc. E depois podemos dar um acabamento, se quisermos, com pedras decorativas ou pauzinhos. Para não me picar, vou usar 2 pares de luvas, umas luvas já com proteção e depois umas de látex por cima, porque algumas destas plantas têm mesmo muitos picos. Escolhi uma série de cactos e suculentas da grande variedade que a Giromagi aqui me enviou e agora vamos ver, passo a passo, como é que fazemos uma composição de cactos e suculentas. Colocação de leca hidro e geotêxtil para drenagem. Colocação de substrato para cactos e suculentas e de leca hidro, numa proporção de 4 medidas de substrato para 2 de leca hidro. Distribuição das plantas, para saber quantas cabem, escolher cores, formas e texturas diferentes para ficar mais bonito. Colocação das plantas. Os torrões devem ser sempre desfeitos e as raízes libertadas e, se necessário, cortadas. Colocação de mais substrato. Colocação de elementos decorativos, paus, pedras, pedaços de madeira, etc. Regar abundantemente. Agora é só escolher os cactos e as suculentas que mais gostar e fazer as suas composições. Em termos de manutenção é muito simples. Gostam de sol direto, muitas horas de sol direto para conseguirem ter flores exuberantes e precisam de ser regadas no tempo mais quente uma vez por semana ou de 10 em 10 dias e devem ser fertilizadas uma vez por mês na primavera e no verão para que estejam sempre bonitas e nos deem muitas flores. Portanto, é uma solução muito simples para quem gosta de ter pouco trabalho de manutenção e quer ter a varanda, o terraço ou o jardim sempre bonito.